No Salmo de número 85, versículo 6, o salmista diz: Porventura não tornará a vivificar-nos para que o teu povo se regozije em ti? Então o salmista está fazendo essa pergunta, né? Uma pergunta que remete à esperança de uma visitação de Deus sobre o seu povo novamente. E Deus sempre visitou o seu povo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, né? Deus visitou poderosamente a sua nação, o seu povo, trazendo consigo um avivamento, né? Um mover sobrenatural da sua presença e do seu poder. Nós vemos isso na história do rei Ezequias, Josias, no Antigo Testamento, e vemos também em Atos dos Apóstolos, né? Ali em Jerusalém, depois em Samaria, depois em Éfeso, grandes moveres, grandes visitações de Deus, e até extra-bíblicos, né? Quando você estuda a história da igreja, você vai ver grandes avivamentos que aconteceram, né? Na história. E nós temos esperança, né? Em Deus também, na nossa era presente, de um mover de Deus, de uma visitação de Deus, né? Porque nós precisamos, nesses últimos dias, de que Deus se manifeste poderosamente na sua igreja, trazendo sua graça, sua presença, o seu poder, a sua unção, para que a igreja aí colha frutos, né, desse mover, desse avivamento. Então eu gostaria que essa palavra, né, alcançasse o seu coração e você se unisse, né, a nós. Eu sei que existem muitos pastores, líderes, orando por um avivamento. Como sei também que existem pastores que têm objeção, né, quanto a uma visitação de Deus, um mover de Deus, um avivamento para o futuro da igreja. E essas objeções vêm por causa de algumas passagens bíblicas, né? Lá no sermão profético de Jesus, quando Jesus fala que o amor de muitos esfriarão, nas epístolas do apóstolo Paulo, quando ele diz que muitos apostatarão da fé, né? Alguns apostatarão da fé. Ele diz que sobrevirão tempos difíceis nos últimos dias. Então, por causa dessas referências, muitos fazem objeção de não acreditarem mais em um avivamento, né? Mas essas passagens, à luz, né, de uma interpretação correta, de uma exegese bem feita, você pode notar ali que Paulo está falando sobre pessoas que se apostataram, né? Ali está operando o espírito do erro. Em Efésios, no capítulo 3, ou no capítulo 2, ele diz que o espírito que opera nos filhos da desobediência, referindo à operação do mal, né? Então são nos filhos da desobediência, não na igreja verdadeira. Quanto à igreja verdadeira, a Bíblia tem muitas promessas do mover de Deus, da visitação poderosa de Deus. Em Provérbios, né? Salomão diz que o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Ou seja, então nós temos essa esperança, essa promessa. Paulo olha para o futuro, lá na Epístola aos Efésios, e ele diz, né, que nos séculos vindouros Deus manifestaria a suprema riqueza da sua graça, né? E ele viu uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga perfeita e irrepreensível. Então, nós temos essa esperança, nós temos, né, da parte de Deus essas promessas. Então, eu gostaria que essa palavra alcançasse o seu coração, você se unisse a nós nessa busca intensa por uma grande visitação de Deus nesses últimos dias e enchesse seu coração de esperança, né, quanto a isso. Deus tem promessas maravilhosas, que a terra, né, se encheria do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Então, que Deus abençoe você, sua igreja, que você busque, né, a Deus com seu pastor, com seus líderes na sua igreja, esse avivamento, esse mover sobrenatural de Deus, porque Deus tem promessas para a sua igreja. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.